Tem gente aqui sedenta por Deus. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel capítulo 48, verso 35. Ezequiel 48, verso 35. Eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim na minha versão: os 4 lados da cidade medem no total 9 quilômetros. A partir de agora, o nome da cidade será Javé Chamá, o Eterno está ali. Amém? O nome da cidade será Javé Chamá, o Eterno está ali. O Senhor está aqui. Acho que você não entendeu bem. O Senhor está aqui. Aleluia, glória a Deus. O livro de Ezequiel, o final dele parece-me uma contradição da sua história. Há 3 profetas, que profetizam nesse período: Daniel, Jeremias e Ezequiel. Jeremias está dentre a população que ficou em Jerusalém, está entre as pessoas que estão pobres, em dificuldade, porque fora levado muitas coisas. Daniel está no império, ele está lá no meio dos reis, dos príncipes, profetizando e falando de Deus. E Ezequiel está entre o povo que estava cativo na Babilônia, e ele está lá dizendo que o Senhor iria restaurar. A contradição está justamente na questão que o povo estava em cativeiro, eles estavam distantes daquilo que era o propósito de Deus, porque eles pecaram, eles falharam e foram levados em cativeiro como punição, como juízo de Deus. Mas o fim do livro de Ezequiel, ele não tem a perspectiva apenas daquela situação que eles estão vivendo. A perspectiva era diferente. O texto diz que Deus estaria estabelecendo a cidade, que Ele estaria ali. Pode ser que pareça com a nossa condição, pode ser que aquilo que temos visto e com as dores que temos passado, nós estamos olhando a adversidade, mas a palavra de Deus estabelece um outro fim. Não é o fim que nós vemos, não é na perspectiva que olhamos, mas é o fim que o Senhor estabeleceu, e Ele diz que no final, eu estarei ali. Aleluia! Que seja essa palavra sobre nós, sobre nossa cidade, sobre nossa igreja, sobre nossos lares, nossa casa. O Senhor está ali, o Senhor está conosco. Pode ser uma contradição o que vemos com aquilo que o Senhor prometeu, mas a palavra de Deus sempre se cumpriu e sempre se cumprirá. Nada que Ele prometeu falhou. O Senhor continua aqui. O Senhor está ali. Deus permanece o mesmo. As predições de Ezequiel se cumpriram. Deus veio até o seu povo em Jesus. Ele esteve no meio daqueles que choram, das pessoas que sofriam. Mas o texto diz em Ezequiel 47 que isso ocorreria a partir de um mover de Deus. E quando o pastor Tiago começou a falar do templo, começou a falar das colunas, porque tem muito a ver a mensagem com isso, com esse fluir que Deus ia dar a partir do templo, onde águas começariam a jorrar do templo, onde as águas inesgotáveis de Deus, que traria vida, começaria a fluir a partir do templo. E nós precisamos decidir aonde viveremos. As circunstâncias estão diante de nós, o medo nos assola, e se a gente não controlar o nosso coração, a gente começa a ser envolvido nesse ambiente de dor, e que elas estão diante de nós, e às vezes nos assolam, fomos acometidos. Temos pessoas aqui que passaram por momentos difíceis e ainda passam, mas a promessa de Deus é diferente dessas circunstâncias, e nós precisamos decidir se viveremos nessas águas profundas de Deus, águas frutíferas, onde nós não podemos ficar apenas na superficialidade da nossa vida com Deus.
e precisamos mergulhar e nos aprofundarmos. Precisamos decidir descer as águas de Deus e viver de forma plena nele. Nós não temos muitas escolhas. Nossas seguranças encerraram. Cada vez que a gente olha a notícia, a gente vê coisas difíceis. Se a gente não tiver a perspectiva correta do que é segurança para nós, não há nem mesmo motivo para permanecermos. Eu já conversei com pessoas que estão com dores assim. Mas nós podemos alcançar uma vida plena em Deus mesmo em meio a essas tragédias. E é isso que eu quero conversar com você. Ezequiel capítulo 47, o verso 1 e 2, diz assim: Ele me levou mais uma vez até a entrada do templo. Foi o que o pastor Tiago falou. Eu vi água jorrando por baixo do pórtico do templo, para o leste. O templo estava voltado para o leste. A água jorrava do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele me conduziu para fora, pela porta norte, e me levou pelo lado de fora, para o complexo da porta leste. E a água estava jorrando da parte de baixo, da frente sul do templo. Olha que interessante. A visão que Ezequiel está tendo é diferente da visão da realidade que eles vivem. A visão de Ezequiel era diferente daquilo que eles viam. Enquanto eles estavam passando por um momento difícil, a visão que Ezequiel tinha era que existia uma água jorrando do templo, da habitação de Deus, que começou a inundar a cidade. E é interessante, porque nós precisamos saber ao que nós nos conectaremos. O primeiro tópico é: conecte-se à fonte certa. Porque dependendo da fonte que você está se alimentando, o seu coração está ficando pesado, sobrecarregado. Nós somos aquilo que nos alimentamos. Tem gente que pode fazer assim comigo. Nós somos aquilo que nos alimentamos. Quando você se alimenta adequadamente, o seu corpo é cuidado. E tem pessoas cuidando do seu corpo. Tem gente cuidando da sua alma. Mas tem gente que não faz muita questão de cuidar do seu espírito. Eu sei que nós somos um ser complexo, mas nós precisamos alimentar a nossa alma de forma correta, para que o nosso espírito seja alimentado de forma correta. Tem uns sites negros, né, na internet, que mostra só coisas cabulosas, e você pode escolher se alimentar disso. Há sites também que mostram coisas boas, e você pode se alimentar disso. Mas o problema é que nós temos buscado em fontes que não têm preenchido e trazido esperança ao nosso coração. Elas não têm sido suficientes para a nossa alma. Os relacionamentos, as pessoas que convivemos, tudo isso vai influenciar quem nós somos. Estar conectado à fonte certa vai alimentar e trazer crescimento, ou fazer você descer, diminuir. Alguns têm expectativa de uma autorrealização e elas buscam em si mesmas. Alguns buscam na realização financeira, pelo ter, que isso se finda no estalar de dedos. Alguns buscam na realização profissional, buscam pelo reconhecimento, na realização familiar, e viram vampiros relacionais, buscando na esposa a realização de si mesmo e subjugam. E outros buscam no esposo a realização, e esse marido está sufocado, porque ele não conseguiu buscar na fonte certa, que é Deus, o alimento para a sua alma, no Pai, a fonte de vida. Nós precisamos saber qual é a fonte que está jorrando. E a Bíblia diz que do templo de Deus jorrava uma fonte que trazia vida. Qual é a fonte que temos nos conectados? A igreja, Deus estabeleceu como um plano para que a fonte dele continuasse jorrando, a comunhão, a comunidade. O templo é o lugar de pedido de perdão, de sacrifícios, de culto, de reconciliação.
Existiam alguns tipos de ofertas. O holocausto era uma oferta que todo animal era queimado. Existiam sacrifícios, ofertas chamadas ofertas pacíficas, que uma parte do animal era oferecido a Deus e outra parte era comido na comunidade. Eles davam uma parte para Deus, porque a comunhão com Deus envolvia também a comunhão entre si. Aí pessoas estão dizendo assim: eu continuo buscando a minha comunhão com Deus, mas eles não entenderam que no culto há também a comunhão entre nós. Quando Ana está encostada num pilar do templo lá do tabernáculo, orando, e que o sacerdote vê e acha que ela está embriagada. Por que ele acha isso? Porque ali era uma oferta pacífica, onde uma parte foi oferecida a Deus e eles estão ali comendo do animal, eles estão fazendo lá um churrasco. E naquele momento de comunhão, ela estava orando a Deus, pedindo um milagre sobre a sua vida. Por isso que o sacerdote a vê, porque era uma oferta pacífica, onde eles estavam ali em comunhão entre si. E isso faz parte, onde Deus flui na comunhão dos seus filhos. Aleluia! Deus se manifesta quando nos conectamos à fonte certa. Todos nós temos acesso a Deus, mas muitas vezes escolhemos ficar desconectados. Uma decisão nossa. Por isso, uma recomendação: conecte-se, fique conectado. A comunhão da igreja é um lugar de águas. A igreja é um ambiente de viver essa plenitude, essa comunhão que temos como igreja. Deus resolveu derramar na igreja a plenitude dele. Entende que não é apenas individual, é na igreja, no coletivo. Quando estamos aqui em nome de Jesus, somos levados à presença do Pai pelo sumo sacerdote perfeito, e ali podemos usufruir dessas águas vivas que fluem sobre nós. Você precisa se conectar, receber, transbordar para aqueles que estão perto de você. O texto diz que havia uma linha que media de 500 e 500 metros. A primeira parte diz que deu nos artelhos, no tornozelo. Depois o texto diz que veio até o joelho, cintura. E chegou o momento que ele não podia mais atravessar a pé. Se ele fosse atravessar, ele tinha que atravessar a nado. Você precisa também decidir entrar nessas águas. Mergulhe em águas profundas. Fé exige ação. E é contraditório você dizer que crê e você não age. Porque se você crê, naturalmente você faz aquilo que você crê. Como é ação? O termo fidelidade, ele vem do mesmo radical no grego de fé, pistes. Ser fiel é aquele que creu e que continua crendo. O fiel é o que confiou e é o que continua confiando. Para mergulhar em águas profundas, nós precisamos dessa fé e precisamos continuar crendo. Só que nós temos a tendência de buscar conforto. É natural, ser humano. A gente busca coisas com menos esforço, menos sacrifício. O problema é que quando nós queremos mergulhar em águas para poder crescer em Deus, e quando nós deixamos de fazer isso, automaticamente a gente já para de crescer. É um negócio estranho. Não devia ser assim, porque se eu alcancei um nível, eu deveria ficar assim. O problema é que as pessoas ao meu redor, elas continuam crescendo, porque o desejo de crescer faz você avançar, faz você entrar em áreas que às vezes você não entraria, porque você acredita. Tem gente que está diminuindo, pessoas não estão crescendo, e o projeto de Deus é que crescemos, que venhamos multiplicar. Quando Deus nos fez, Ele nos fez para crescer e multiplicar, que devemos crescer e multiplicar. Eu sei que às vezes a gente tem que ser simples, ou melhor, às vezes não, precisamos ser simples, porque esse crescimento não pode interferir em quem nós somos. O crescimento não pode interferir na minha identidade.
Mas às vezes a gente faz ou toma uma decisão de não crescer em nada, e a gente acaba diminuindo, regredindo. Ezequiel diz que a essa altura o rio chegou num nível que ele não conseguia mais atravessar a pé, ele precisava cruzar a nado. Como é importante a gente ter confiança naquele que prometeu sobre nós, para podermos nos lançar de braçada naquilo que ele nos chamou. A fé, a obediência. E às vezes a gente não quer nem ir, mas a gente vai porque a gente sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir, a gente simplesmente obedece. Existem outros que têm sede e fome, que não se contentam com o mundo que vive, não se contentam com aquilo, porque eles têm um desejo maior, e Deus implantou isso dentro de nós. Eu não acredito que aqui há ninguém que queira apenas permanecer como está. Eu acredito que Deus tem trazido pessoas para cá que tem esse desejo de crescer e tem essa fome, tem esse anseio no coração. E Deus está te chamando nessa noite para mergulhar um pouco mais, mergulhar em águas profundas, caminhar ainda mais, e debaixo dessa promessa, sair da zona de conforto, viver o que tem que se viver, lutar, se esforçar ao máximo, fazer o sacrifício necessário, mas Deus fará valer a pena. Receba isso sobre a sua vida. O seu esforço, ele não vai ser em vão. Deus fará valer a pena sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família. Deus fará valer a pena. Não pare de crescer. Deus nos fez para crescer. Eu vou crescer em Deus e mergulhar nos rios de Deus. Deus nos fez para o propósito de crescer nele. Aleluia! Por isso, meu amigo, irmão querido, sabe essa linha de medir que Deus vai avançando e vai trazendo Ezequiel? Essa linha está sobre nós também. Ele vai colocando linhas e a gente vai progredindo. Deus tem nos chamado para mudar de nível. Ou a gente muda de nível, ou a gente vai sucumbir. Ou a gente muda de nível no relacionamento com Deus, no momento que a gente está vivendo, ou a gente vai sucumbir. Você que está em casa, eu quero falar isso para você, nós que estamos aqui. Ou você muda de nível, ou você vai sucumbir, porque existem pressões demais. As pressões estão terríveis. Se você não mudar de nível no seu relacionamento com Deus, você sucumbe. Se você não mudar de nível no seu relacionamento com Deus, a gente não resiste. Deus está nos chamando para essa mudança de nível. Nós estamos sendo chamados para mudar de nível no relacionamento com Ele, irmos para um ambiente de mais profundidade. Deus está nos conduzindo para um lugar onde dependemos exclusivamente dEle, onde não dá mais o nosso pé e nós precisamos nos lançar. Deus está te chamando para mudar o nível da tua comunhão com Ele, da tua intimidade com Ele. Nós podemos falar de avanço ou de um limite, de algo que te paralisa. Essas medidas podem estabelecer o teu limite, porque você sonhou um limite. Às vezes você sonhou um limite para a sua empresa, você sonhou um limite para o teu relacionamento, para a tua família, e Deus quer fazer você ir além, porque isso pode ser algo limitante. Quando estabelece uma linha e diz até aqui, você diz eu alcancei. Aí Deus fala assim, mas eu vou mais 500 metros, vem comigo. A medida pode ser um limite ou pode ser um avanço. O problema é que nossas emoções, nossas crenças limitantes podem nos impedir de avançar, pode estar nos impedindo, mas Deus sempre está nos chamando para avançar.
se una a mim e caminhe comigo. Em nenhum momento Deus foi e mandou Ezequiel: ó, agora dá teu jeito. Em todo momento Deus estava com Ezequiel. Graus de profundidade, tornozelo, joelho, cintura, estava cheio, submergia. Deus sempre nos conduz a mudanças de níveis. Deus está nos chamando para mudar o nível da nossa intimidade, o nível do nosso relacionamento familiar, o nível da sua empresa, o nível que você está. Deus quer que você avance. O desejo dele é crescimento, já falamos sobre isso. A vida é dinâmica, mudar de nível é um propósito de Deus. Pedro fala isso no Novo Testamento, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça, crescei no conhecimento, crescei. A mudança de nível é um processo de crescimento que Deus está nos conduzindo. Deus não quer apenas uma posição, mas Ele quer que a gente seja alguém nele. Uns anos atrás, acho que isso está no meu livro também, tem ali na biblioteca. Eu lembro que eu estava conversando com uma adolescente, e a busca dela era que Deus desse para ela a direção do que ela deveria fazer para a glória dele. O desejo dela era esse. E ela ficava assim: eu quero saber o que Deus tem para mim. Ela tinha 17 anos. Eu falei assim: mas por que esse anseio tão grande de saber o que Deus tem? Faça, vai fazendo. Ela: não, mas eu quero. E eu até coloquei como título: Subindo a Montanha. Porque o processo de subir a montanha nos fortalece. É um processo de crescimento. Os processos que não apenas nos fazem alcançar o topo, mas aquele processo é importante para nós. Eu falei assim: Deus não quer apenas que você faça algo para Ele. Ele quer que você seja alguém nele. A mudança de nível nem sempre são conquistas que às vezes são tão palpáveis ou tão claras, porque a mudança de nível envolve também um relacionamento de profundidade com Deus. E Deus está te chamando para mudar de nível. Por isso, crescimento em Deus não é subir, crescimento em Deus é descer. Crescimento em Deus é humildade, é reconhecer a sua incapacidade. Ser humilde é reconhecer que você é incapaz em algumas áreas, que você depende de outras pessoas. Crescer em Deus é se humilhar, enquanto a exaltação, você está se diminuindo diante dele. Nosso segredo é ser grande em Deus. Por isso a gente diminui, a gente se diminui. E o texto diz que Deus o levava às águas, Deus ia com ele às águas. Se você está buscando crescer em Deus, profundidade, você não vai sozinho. Você não está sozinho. Deus vai com você, Ele te conduz, Ele te leva. É o prazer do Pai estar junto com o Filho. O prazer do Pai é estar com Ele. Ele quer levar a muitos de nós. Ele não deseja que você vá sozinho, mas Ele vai junto. Porém, tem pessoas que estão se apegando muito a um ambiente de segurança. E às vezes Deus não trabalha no ambiente da nossa segurança. Deus está te chamando para essa mudança de nível. Mude de nível. Mude de nível. Mude de nível no seu relacionamento com Ele. Mude de nível na sua empresa. Mude de nível na tua família. Mude de nível. Vá para lugares mais profundos, para que o fluir de Deus venha através da sua vida e da sua entrega. Muda de nível em Deus. Acesse níveis maiores e cresça grandemente em Deus em 2022. O texto diz que aquele rio ninguém podia atravessar andando. Ele precisava
tomaram uma decisão de confiar. No verso 6 e 7 diz assim: ele disse: filho do homem, você olhou bem. A visão, quando Deus pergunta: o que você vê? Eu vejo esse rio que não consegue atravessar sozinho. Eu preciso ir a nado. E esse tópico agora tem 3 aspectos. Primeiro eu coloquei: viva, transborde e frutifique. Viva, transborde e frutifique. Um rio que a pessoa não passaria com atitudes normais, caminhando, precisaria de outras atitudes. Ele precisava passar a nado. Ter uma visão clara é importante, entender, discernir as questões. E Ezequiel teve. Ele diz assim: esse rio não posso atravessar com as minhas próprias forças, eu preciso do Senhor. Tem muita gente que tem uma visão deturpada de si. A gente se acha o último, a gente acha que tudo de errado, que tem que dar de errado, vai dar com a gente. A gente acha que a gente não nasceu para ter felicidade, a gente tem uma baixa autoestima. Tem pessoas que têm uma alta autoestima, né? Ela consegue se ver muito bem, mas tem outros que não conseguem. Aí tem gente que diz assim: eu não vou conseguir alcançar isso. Eu não vou conseguir alcançar esse nível que o pastor está falando. Eu não vou conseguir crescer da maneira que ele está dizendo. Mas Deus diz, Ele que caminha conosco, e Ele diz que Ele nos fará frutificar. Não é a autofrutificação. Nós estamos conectados a uma fonte certa. Nós estamos conectados a uma fonte certa. Entenda. Isso é importante. Porque às vezes a gente acha que vai ser o nosso esforço, a nossa capacidade. Nós estamos conectados a uma fonte certa, a um Deus ilimitado, todo-poderoso, eterno, soberano, que rege o universo na palma das suas mãos, que governa todas as coisas, que conhece tudo e tem poder para mudar todas as coisas. Sim, saiba quem você é, reconheça teus limites, mas não viva pautados neles. Viva pautado nele. Esteja nele, permaneça conectado com ele. Ele é ilimitado, todo-poderoso e eterno. O texto diz, Ezequiel 47 verso 9, diz assim: por onde o rio passa. Olha que poderoso. O rio que saía do templo, que jorrava e descia. Por onde o rio passa, floresce a vida. Grandes cardumes de peixes. Porque o rio transforma o mar salgado em água fresca. Por onde o rio passa, a vida é abundante. Aleluia! Se você está conectado à fonte certa, esse rio transborda sobre a sua vida, e aonde ele passa, floresce a vida. Vai florescer sobre você, vai florescer a sua casa. A vida de Deus transborda sobre nós, a sua igreja. O rio de Deus passa e a vida é abundante. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! As águas de Deus fluem através do Espírito, usando os canais dos seus filhos. Não é apenas o que nos alcança, mas é quem vai ser alcançado a partir de nós. Não é apenas você ser alcançado, mas é quem será alcançado a partir de você. Sua casa, sua família. Salmo 1 diz isso: antes o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É para você. Essa palavra está sobre nós. As águas de Deus transformam as águas salgadas em águas frescas, doces. Águas onde vida abundante se manifestam. João, capítulo 7, versos 38 e 39. Quem crer em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, mas o Espírito já veio, está sobre nós. A água de Deus é vida para a alma e para o Espírito. Você é chamado a levar essa água viva para outras pessoas, para fluir no seu trabalho, através de você, através de mim. O texto diz que todos os meses frutificará, eles produzirão frutos. Transborde a vida de Deus, transborde a vida de Deus, transborde a vida de Deus.